Eu terminei de ler esse aqui, o Londres, do Rutherford, durante todo o mês de novembro. E eu comecei até muito animada, tava gostando no princípio, depois eu vou ficando cada vez mais irritada, foi me dando raiva. E eu terminei de ler, mas eu terminei de ler assim, muito mal-humorada e muito decepcionada. Por quê? Você tem aqui, né, o autor criando vários personagens e várias subtramas para acompanhar a história da cidade, né, de Londres. E aí, o que, que você espera? Basicamente, de um autor desses, você tem que ter personagens interessantes em todas essas épocas, para você conseguir ler bem o livro. A não ser que o autor ache que basta ele contar a história de Londres né, e você se dê por muito satisfeita. Mas eu não gostei. Se eu quisesse uma obra de história sobre Londres, eu teria feito uma pesquisa no Google ou teria comprado um livro a respeito, tá? Então, eu acho que o autor tem que dar mais atenção ao tipo de personagem que ele cria. E aí, o que, que aconteceu aqui? Tem várias épocas em que não tem personagens interessantes, tem só aqueles personagens bem canalhas, bem calhordas, que ficam se dando bem o tempo todo. E quando tem algum personagem cativante, geralmente é aquele personagem que tem um final terrível, né, que morre de peste, como tem uma personagem que eu gostei muito, que sofre o tempo todo, e quando chega no final ela ainda morre na peste de Londres em 1665. Para acabar, né, para dar aquele final assim horrível para a vida dela. E também tem uma outra personagem que sofre o tempo todo. A vida dela toda, desde criança, que se passa na época do Dickens, ela sofre desde criança e sofre na vida adulta e sofre ainda quando ela já está bem idosa. E você tem esses personagens canalhas se dando bem, ou quando eles não são canalhas, são aquelas figuras insípidas, né? Aquelas figuras que, como a gente diria, não fede nem cheira. Então eu achei, ou que o autor se achou, pensou que ele era um escritor tão bom, que ele poderia criar personagens sem caráter e conseguir nos cativar assim mesmo, mas ele está longe de ser um Dostoiévski. Se ele pensava isso, ele está enganado sobre o seu próprio talento. Ou ele achou que bastava contar a história de Londres e que o resto não tinha importância. E como eu falei, então se fosse o caso, eu comprava um livro sobre a história de Londres. Vai para a pilha de descarte. Depois eu li Chamado do Cuco, do Robert Galbraith, o primeiro romance policial da J.K. Rowling, com esse pseudônimo. E eu achei interessante, eu gostei da forma como ela apresenta Londres para nós, essa Londres do século XXI, as suas ruas, as suas modas, a forma como as pessoas se vestem, onde ficam os cafés, onde ficam as lojas típicas, os pubs. Tudo isso eu gostei, porque parece que Londres vai se tornando um outro personagem dentro da história, tanto nesse quanto no segundo volume, no Bicho da Seda. Mas quais são os probleminhas com esse aqui? E a trama policial é boa, tá? Mas os probleminhas com o Chamado do Cuco enquanto romance policial. O detetive, Cormoran Strike, ele não é uma figura fácil da gente simpatizar. E ele é o detetive da história e ele tem uma grande importância. Não é aquele caso do romance policial em que o detetive aparece lá pelo meio do livro, né? Que ele está apenas ali para investigar, que ele não tem tanto peso quanto os outros personagens. Ele é o protagonista da série, tá? Então, você tem que criar alguma empatia com ele. E é difícil. Você tem que avançar. Eu, pelo menos, tive que avançar alguns capítulos para começar a me habituar com o Strike. E o problema mais sério é a falta de ritmo narrativo. Você tem um romance policial com mais de 400 páginas, tá? Ele tem mais de 430 páginas. Então, você tem que ter ritmo. O que é o ritmo? Você alternar cenas de descrição, cenas de ação, cenas de diálogos, né? E alternando isso para o livro não ficar cansativo. Mas aqui você tem uma série de momentos, de cenas que intercaladas entre elas, tem cenas assim de pouco relevo do Strike entrevistando os suspeitos, né, as testemunhas desse caso no qual ele está trabalhando, dessa jovem modelo que ou ela se suicidou ou ela foi assassinada. E aí ele é contratado pelo meio-irmão dela para verificar se ela realmente foi assassinada e por quem. Mas falta ritmo. Lá pela página 150, mais ou menos, eu fui ficando cansada, porque essas cenas das entrevistas ficam se repetindo, ficam se repetindo. Por fim, eu não lembrava mais quem tinha dito o quê em que entrevista. E isso é um defeito sério num romance policial. Porque senão você vai... Se um romance policial for cansativo, você perde o interesse em descobrir, afinal, quem é o criminoso, né? É básico
o ritmo. É importante o ritmo em todas as obras literárias, mas no romance policial isso é, assim, crucial para o autor. Depois eu li As Horas Distantes, e tem um vídeo já desse romance da Kate Morton. Lindo, 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 lindo. A seguir, Tarzão Magnífico, do Edgar Rice Burroughs. Esse é o 21º livro dessa série, né? Eu li o primeiro e agora estou lendo o 20º. Terminei de ler o 21º, porque eu ainda não consegui comprar os do meio. Pretendo. Saiu em 1939 pela primeira vez. E é um romance de aventura, como o primeiro. É um romance em que as descrições e os diálogos são bastante funcionais, né? Você não tem o Burroughs assim se demorando simplesmente esteticamente na hora de fazer alguma descrição, seja das vestimentas, seja dos ambientes, seja do clima, né? Se está chovendo, se está sol, essas coisas, você tem isso aqui também, mas você percebe que sempre tem um objetivo, são bastante funcionais essas descrições e os diálogos. E a gente percebe uma outra coisa, apesar desse lado prático, né? Porque o autor ele está contando uma história de aventura e é o que ele pretende fazer mesmo. Uma outra observação, como acontece no primeiro livro, no Tarzan, faz a gente notar que o Burroughs era um escritor com mais recursos do que, de repente, se esperaria para alguém que está escrevendo um romance de aventuras. A forma como ele explora, sem se demorar, tá? Nos momentos certos, a psicologia de alguns personagens, especialmente do Tarzan, que é o seu protagonista, o seu herói, ela é interessante. Tem hora que a gente vê o Burroughs colocar no pensamento do Tarzan assim, certos insights que são interessantes, são profundos. Né? E aí a gente pode, tô lendo um romance de aventura e ele está colocando isso. A gente pode se surpreender. Eu acho que o Burroughs não era um escritor tão superficial como algumas pessoas parecem achar. Mas isso é uma opinião minha. Por que eu não dei 5, dei 4 nesse livro no Scooby? Porque o desenho dos vilões e os semivilões da história, vamos dizer semivilões, são aqueles personagens que ficam mudando de lado, né, dependendo da situação, eles são figuras muito fracas. E embora a gente não goste dos vilões, é natural, você tem que perceber, como leitor, perceber uma certa verossimilhança nessas figuras, senão você não acredita nos episódios. Então, especialmente os diálogos com esses personagens do mal dentro da história, eles são assim, às vezes, falsos. Não passam assim verossimilhança, não passam credibilidade, isso atrapalhou a história. É como se o Burroughs não estivesse interessado neles, tivesse jogado aqueles vilões na história para criar as peripécias e fazer a história andar e criar os conflitos, né? Mas não tivesse interessado neles. Então ele parece que tratou esses personagens menores, né, que são os vilões da história, com muito descaso, só que isso prejudicou a narrativa. Mas é bom assim mesmo, só que tem esse senão. Por fim, eu li O Bicho da Seda, o segundo volume, né, da série, da Rowling assinando como Galbraith, essa série policial, com o mesmo detetive, com Cormoran Strike, e com a sua assistente, que eu esqueci de falar dela no primeiro livro, que é a Robin Ellicott. E, aliás, a Robin a gente gosta logo no primeiro livro e nesse livro também. A gente pode dizer, né? Eu pensei quando eu estava lendo o primeiro e lendo esse segundo especialmente, mas no primeiro já dá pra gente pensar isso. Que o Strike tem muito pouco do Holmes, embora ele seja um homem inteligente, sim. Mas a Robin, com certeza, é uma versão feminina do Dr. Watson, assim, que cai como uma luva. Ela tem todas as qualidades que eu, pelo menos, como leitora, admiro do Dr. Watson. A Robin, ela é leal, ela é compassiva e ela é paciente. E como ela precisa de paciência com o Strike. Nossa. E com o noivo dela também, o Matthew, que, aliás, eu tenho minhas dúvidas se ele a merece. Eu tenho minhas dúvidas. Mas aqui você tem uma trama muito boa e tem ritmo. Eu acho que nesse livro a Rowling acertou, tá? Eu não fiquei com aquela impressão assim de cansaço, de perder o interesse. Pelo contrário, eu larguei as outras coisas que eu estava lendo e fiquei agarrada com esse livro até terminar. E ele também tem mais de 400 páginas. É muito para um romance policial. Mas se você conseguir manter o ritmo, né? Conseguir fazer com que o leitor não fique cansado, não fique desinteressado da trama, não perca a vontade de saber quem é um criminoso, então você já cumpriu uma meta básica, né, na realização, na criação de um romance policial. E na minha opinião, a Rowling conseguiu esse aqui.
Eu gostei bastante, eu gostei de vermos Londres outra vez como personagem. O ambiente aqui é o mercado editorial inglês, tá? Escritores subestimados, escritores superestimados, escritores que fazem poses, aquela questão do escritor mudar de editora, né? E do escritor iniciante que ele quer encontrar um espaço para ele conseguir publicar e muitas vezes não consegue. Mas às vezes ele não consegue porque talvez ele não tenha o talento que ele pensa que tem. Tudo isso atravessa a história, atravessa esse romance, né? À medida que o Strike vai investigando e a gente vai lendo e percebendo tudo isso. Vamos dizer que são as entrelinhas, tá? Do romance da Rowling. E eu fiquei pensando que ela deve ter tirado muito da própria experiência dela, da vivência dela como escritora. Ter colocado isso, achei muito interessante e fiquei com suspeita de que ela colocou algumas figurinhas aqui. Tem um escritor que aparece aqui, que ele se acha, que é o Fancourt, que ele aparece dando uma entrevista pela televisão, né? No romance, a Robin está na casa dela, né? Com a família, passando uma determinada situação e aparecem os pensamentos da Robin e a entrevista que está passando pela televisão com o Fancourt. E as coisas que o Fancourt diz me lembraram um escritor que eu comecei a ler os ensaios dele e achei assim, poxa, isso aqui é tão lugar comum e ao mesmo tempo tem um tom assim que o autor acha que está dizendo algo tão profundo. E mais páginas adiante que eu pensei sobre isso, né, lendo essa entrevista dentro do livro e lembrando desse escritor que existe, embora não seja inglês, seja americano, qual não foi minha surpresa quando eu vi a Rowling citando este escritor no qual eu pensei. Aí eu fiquei assim, suspeitando, será que foi coincidência? Essa cena que eu estou citando, da entrevista do escritor na televisão e a Robin meio assistindo e meio pensando nos problemas que ela está enfrentando, é uma cena bem interessante porque você vê aquilo que o escritor está falando, respondendo, né, na entrevista, faz um contraponto interessante com aquilo que a Robin está pensando sobre o problema dela. Muito boa essa cena. Tem outras cenas boas, mas essa chama a atenção que eu até anotei aqui. E por último eu li Um Lugar Perigoso, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, a sua última aventura para o seu detetive, né? O delegado Espinosa. Só que eu não vou falar desse livro porque eu terminei de ler ele hoje e, embora eu goste do Garcia Rosa e goste muito do detetive dele, do Espinosa, eu fiquei tão surpresa que vai ter um vídeo para este livro, Um Lugar Perigoso. E é isso.